O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, que pode ser visto também, como todos os programas da casa, através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do aplicativo de celular e também do nosso canal no YouTube. Uma satisfação muito grande hoje, depois de quase 1 ano e meio de programa, poder receber um personagem que tem uma relevância muito grande em pelo menos 2 áreas de Nova Friburgo, a medicina e a política, e que é respeitado por todos, conseguiu essa vitória que é para poucos, de estar tanto tempo numa carreira em 2 frentes e ser respeitado por todo mundo, não haver uma nódoa, não haver nada que se diga contra essa pessoa, que é o Dr. Renato Abirrami, a quem eu agradeço de antemão por ter aceitado o nosso convite. Foi um pouco em cima da hora, para não perder o hábito. Dr. Renato, obrigado por ter aceitado participar do programa. E fica à vontade, você é tão conhecido pela cidade, tão benquisto, né? Fica à vontade para dar o seu recado, para saudar o pessoal de casa que está com saudade do senhor. A gente tem visto o senhor mais atuando como médico, não temos mais visto o senhor na política nos últimos 2 anos aí. Então fica à vontade para dar o seu cumprimento ao pessoal de casa. Eu quero primeiro te agradecer, Márcio, essa oportunidade, né, de conversar com a população de Friburgo, é muito importante para mim. Né? Eu tive 3 mandatos legislativos como vereador e ocupei vários cargos executivos ao longo da minha carreira. E para mim é muito importante ter essa interação, embora televisiva, mas de longe, mas é muito importante, e conversar com você, que conhece bem os problemas que nós passamos aqui em Nova Friburgo, e estou à sua inteira disposição. A gente agradece, doutor Renato, porque realmente o senhor é muito querido pela população, né? O senhor sabe disso. Então faz falta, é um personagem importante para a cidade, que a população sente falta de saber notícias, de saber como está. E talvez, doutor Renato, eu penso que as pessoas não conheçam sua história, principalmente o início, né, com a devida profundidade. Todo mundo sabe da sua atuação como médico, inclusive um trabalho voluntário que a gente vai falar aqui, que eu acho que serve muito como exemplo. A gente tem recebido voluntários aqui e acho que uma coisa importante de se dizer, ninguém faz trabalho voluntário para aparecer, mas é importante o exemplo. Acho que é importante o exemplo para os mais jovens. Mas antes disso, a gente podia falar um pouquinho sobre sua história de vida. Onde o senhor nasceu, como é que veio a ligação com Nova Friburgo? Conta para a gente um pouquinho da tua história, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso. Eu vou começar, Márcio, com a história do meu pai. Meu pai era aqui de Nova Friburgo e o maior sonho do meu pai era estudar. Ele queria estudar. Naquela época, era muito difícil. Ele trabalhava até 8 horas da noite no comércio e ele não tinha nenhuma vocação para o comércio. Ele queria estudar, não tinha escola. As escolas noturnas em Friburgo praticamente não existiam, na década de 20 do século passado. Então, ele já com 25 anos resolveu estudar. Aí ele fez, naquela época havia uma oportunidade de completar o primeiro ciclo, que era hoje o ensino fundamental, em 1 ano, né, só fazendo as provas. As provas eram feitas no Colégio Pedro II, no Rio. Ele estudava em casa e fazia as estudava provas. em casa, e não tinha ensino à distância naquela época. Não tinha, era autodidata mesmo. Era autodidata, ele estudou sozinho. E fez o primeiro ciclo, depois, mais 1 ano, fez o segundo ciclo, ia de trem para o Rio, e fez o vestibular de medicina, a antiga Faculdade Nacional de Medicina, hoje da UFRJ, e conseguiu passar no vestibular. E entrou para a faculdade. O senhor está querendo dizer que a primeira vez que ele entrou numa escola foi para estudar medicina? Primeira banco, eu acho que isso é quase que inédito, né? O primeiro banco escolar dele foi na Faculdade Nacional de Medicina, na Praia Vermelha. Com quantos anos ele já tinha? Ele tinha 27 anos já. Olha só que Se história. formou com 32. Uma história surreal, né? É difícil. A minha filha, que estudou na mesma faculdade dele, na UFRJ, ela se formou com 24 anos. Eu também tive a oportunidade que ele não teve, também estudei na Federal e me formei com 24 anos. Ele, por todas essas injunções, dificuldades, né? Por isso que eu acho que as pessoas que querem podem progredir.
Acho que a educação hoje é mais fácil. E se você quiser hoje, consegue. Tem curso noturno, tem curso à distância, tem várias oportunidades que na época dele não tinha. Aí ele se formou e fez um concurso, né, naquela época IAPI, e ficou lá no Rio, morando em Niterói, trabalhando em Niterói, no Rio, e não voltou mais para Nova Friburgo. Mas, quando ele pôde, melhorou de vida, ele comprou uma casa aqui em Friburgo e os fins de semana, férias, eu passava aqui em Friburgo. O senhor nasceu em Niterói, então? Nasci em Niterói. Mas aí eu sou friburguense de coração, até eu tenho título de cidadania friburguense. Foi aí a minha vinda para Friburgo. Eu comecei lá, depois que eu me formei, né, eu fiz concurso para a Marinha, né, e ingressei no Corpo de Saúde da Marinha. Eu fui... Passou em primeiro lugar, Foi né? 01 de turma. É. Aí eu pude escolher a comissão. Estava lá. Tinha no Nordeste, tinha vários lugares. Esquadra, falei, Hospital Naval Marcílio Dias. Eu fui o primeiro a escolher, aí fui para lá. Já como médico? Como médico, primeiro tenente médico. Aí, no Marcílio Dias, eu me dei muito bem, gostava muito, tinha muitas amizades, inclusive o Burlar, né, que foi diretor aqui do Sanatório Naval, e foi também... Seu contemporâneo lá. Era fragata na época, eu era primeiro tenente. E aí, eu fiz uma amizade muito grande com o Burlar, e foi, inclusive, diretor-geral de saúde da Marinha, né? E estava muito bem quando o diretor me chamou, dizendo, eu falei, que aqui que eu fiz de errado aqui, o diretor me chamar, é difícil, né? Mas era que eu tinha sido transferido para a esquadra. Aí eu fui para a esquadra. Ou seja, trabalhar em alto mar, né? Eu trabalhei, era médico do 2º Esquadrão de Contra-Torpedeiros, mas não é localizado só ali. Havia uns destaques, você ia para o 1º Esquadrão, ia para o navio hidrográfico, eu viajava o tempo todo, não parava mais no Rio, né? Fiz 2 viagens internacionais e fui, inclusive, imediato da Ilha da Trindade. Ilha da Trindade é uma ilha que fica 1/3 do caminho para a África, ali no litoral do Espírito Santo, lá no meio do oceano. Ficou quanto tempo lá? 3 meses. Nossa, que experiência, hein? Experiência muito boa. E o que eu aprendi na Marinha... Isolado de tudo ali. Isolado de tudo. Naquela época era muito mais difícil, né? Porque tinha o rádio, mas não tinha essa comunicação de satélite que tem hoje. Hoje é muito mais fácil. Naquela época não tinha. E ali eu aprendi muita coisa, né? Porque o que tinha que organizar tudo, desde o cardápio, né, até toda a parte militar, quem fazia era imediato. E eu fui aprendendo, né? Mas chegou um momento que eu achei que eu tinha que vir para Friburgo. Mas foi espontâneo, de certa forma, né? Porque só não tinha tanto contato com a cidade assim. Tinha o Sanatório Naval, que era o caminho, né? Eu poderia, já tinha o tempo de embarque necessário, mas o diretor de saúde, na época, por sinal, foi meu diretor no Marcílio Dias. Eu era coxado dele, amigo do meu pai. Ele chegou para mim, doutor Coutinho, e falou, olha, Renato, eu pretendo extinguir o Sanatório Naval, não vai ter mais sanatório. Depois houve uma mudança, né? E ele falou que eu não poderia vir para cá. Aí eu pedi baixa. Eu queria vir para Friburgo de qualquer maneira. Caramba, você não tinha laços aqui assim que não fossem afetivos, né? Não, eu gostava da cidade, queria. O sonho do meu pai antes de morrer era vir para Friburgo, se aposentar e vir morar em Friburgo. E passou para o filho. Ele passou para mim. Ele infelizmente morreu antes de concluir esse sonho maravilhoso e me deu essa oportunidade, né, de vir para uma cidade extraordinária, onde eu tenho grandes amigos, né? O senhor chegou aqui quando, então? Na década de 70. O senhor largou uma carreira na Marinha, então? Uma carreira promissora, né? Eu tinha toda a chance de chegar a Mariguerra e talvez até Almirante, né? Pelo meu currículo, né? Que o pessoal gostava muito de mim. E eu aprendi a seguir. Teve um comandante lá, que era o comandante da Força de Contra-Torpedeiro, que ele disse que foi um médico, um oficial médico, melhor que ele conheceu na Marinha. Ele falou isso para mim. Depois que ele me chamou lá, saber porque que eu ia pedir baixa, sei lá o quê. Ele falou, você vai desertar? Eu falei, não, chefe, desertar não. Aí expliquei para ele a situação, né, que eu queria vir para Friburgo e tudo, né? E até hoje eu tenho grandes amigos, né, na Marinha, aqueles contemporâneos meus. Alguns chegaram ao almirante, inclusive, um chegou a diretor da Escola Naval, como companheiro da esquadra, né? Então, eu acredito que isso foi um ensinamento, né, que serviu para construir, principalmente a disciplina, né, o meu futuro.
É uma pena que, na verdade, talvez tenha sido uma baixa desnecessária, uma vez que o sanatório continuou, né? Mas continuou com outro estilo, de outra forma. A atuação de médico é que é mais difícil. De médico, eu, pneumologista, né, na área de fisiologia, não tinha mais. Então, realmente... Você arrependeu em algum momento, Renato? Hein? Você arrependeu? Eu acho que vir para Friburgo não se arrepende nunca, né? Porque eu troquei, porque pelo amor que eu tinha para Friburgo, ele se concretizou. E a minha vida toda... Eu vivi aqui esse tempo todo, né? Minha filha nasceu aqui, é friburguense, foi para o Rio estudar, né? Estudou medicina no Rio, voltou e hoje, a partir deste ano, ela está aqui comigo, trabalhando em Friburgo. Ah, está trabalhando aqui? Está trabalhando aqui. Legal. O senhor tem esses anos todos de medicina aqui, né? Enfim, ganhou o respeito da população, e presta esse trabalho voluntário, como a gente falou, já fui testemunha disso, ali na Catedral São João Batista, né? Ali é um trabalho que não é meu, é um trabalho de toda a comunidade da igreja, né? Da Catedral. Uma equipe grande, né? Padre Marcos, sem dúvida nenhuma, um trabalho extraordinário, né? Todo mundo é voluntário, todo mundo é voluntário, e são vários médicos, diversas especialidades, né? A população carente é atendida com todo carinho, com todo amor, da melhor maneira possível. Tem farmácia, e a gente, bem ou mal, consegue os exames complementares com dificuldade, né? Eu acho que até precisa se fazer um convênio, até vou conversar com o Padre Marcos sobre isso, com o SUS, porque aí facilitaria a agilização dos exames complementares. É possível esse convênio? É possível. Teoricamente, não vejo nenhum empecilho. O Conselho Municipal de Saúde vai aprovar certamente, e eu acho que não tem nenhum problema. Eu vou até conversar com ele sobre isso. Até porque a quantidade de atendimentos é cada vez maior. É grande, né? Cada vez maior. Por exemplo, ginecologia, tem 3, 4 ginecologistas. O SUS já tem um. Tem até psicólogo ali. A gente tem Sara Calixto aqui. Tem tudo. Então, funciona muito bem, né? Aquilo é um exemplo, né? Para todos que querem fazer um trabalho voluntário, aquele é um exemplo. A farmácia também, né? Muita doação. E a doação. O pessoal doa mesmo. E as pessoas também só vão quando precisam, né? Tem o controle da renda e tudo mais. Funciona, tudo né? informatizado, funciona muito bem, né? E tem dado certo, né? Já tem 6 anos que funciona. Para o senhor, assim, qual a sensação, qual a importância? O senhor tem uma carreira bem sucedida, né? Já uma carreira política, uma carreira na medicina bem sucedida. Agora só como médico. Né? Sim, mas qual a importância para o senhor, assim, de devolver um pouco, de fazer esse trabalho? Eu estudei numa faculdade gratuita, eu não pagava nada, uma faculdade federal. Eu acho que todos têm esse dever de... Agora já estou numa situação de aposentado, me aposentei no Ministério da Saúde, né? No Estado, quer dizer, e estou lá no consultório. Eu, por exemplo, atendo os 2 planos de saúde aqui de Friburgo. Também não precisava, né? Se você atende esses planos, uma pletora de pacientes, o negócio sai 8 horas, 8h30, atendo. Eu não vou deixar de atender. Por quê? São pacientes que eu tenho uma ligação de 10, 20, 30 anos. Paciente com DPOC, por exemplo. Eu não posso quebrar essa relação. Não posso, né? O paciente vai sentir. Né? E eu também, porque eu vou deixar de atender aqueles amigos de tantos anos, né? Porque eu não vou fazer isso, não. Eu vou continuar atendendo. O senhor não considera aposentadoria de fato, não, doutor Renato? Eu acho que não dá para se aposentar, né? Papai sempre falava comigo, ele disse, eu não pretendo me aposentar também, vou aposentar no serviço público. Acabou não se aposentando, morreu antes, né? Já tinha até pedido aposentadoria. Mas deixar de trabalhar, enquanto eu tiver saúde e tiver intelectualmente em condições, né? Porque medicina dá muito problema. Você tem que estudar muito, tem que estudar aí. Eu estudo umas 20 horas por semana. O senhor continua se atualizando, né? Eu tenho que estudar todo dia. Me consultei com o senhor algumas vezes. Todo dia. Não é, tem que ir a, pelo menos 2 eventos por ano, né? Porque a atualização não é só atualização. Você tem que recordar o que você estudou anteriormente, que você esquece. A memória, quando eu vejo uma pessoa assistir uma palestra, um congresso, não anotar nada, eu fico pensando, vai perder 90% disso aí. Só 10%. Eu anoto tudo. Eu acostumei a aprender, a anotar tudo, porque você esquece. São doenças raras, mas elas ocorrem. E se você não estiver estudando continuamente aquelas doenças, mesmo sem ver, tem doenças que eu nunca vi. Mas tem que continuar estudando. Tem mais de 10 vezes a doença sem ver. Tem que estar pronto para fazer o diagnóstico. E espero até, algumas é melhor que não veja. Não veja nunca. Porque são doenças que não têm tratamento.
Doutor, eu vou te interromper brevemente, a gente vai para o nosso único intervalo, é rapidinho. Espero que o pessoal de casa esteja curtindo tanto quanto eu estou aqui. No segundo bloco, a gente fala um pouquinho da carreira política do doutor Renato. Espera aí que rapidinho a gente está voltando. Até já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Bom, eu disse que era rapidinho, a gente está de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco, hoje recebendo o doutor Renato Abirrame, pessoa tão querida aqui em Nova Friburgo. Doutor, paralelamente a essa carreira na medicina, que está cada vez mais evidente que tem muito de amor, muito de paixão, de entrega, até de filantropia, como a gente vê pelo fato de o senhor estar trabalhando porque quer. Hoje o senhor podia parar, podia pendurar aí a luva e, na verdade, o senhor continua trabalhando tanto ou mais do que já trabalhou. Mas, paralelamente, surgiu a carreira também na política. Como é que foi surgindo isso? O senhor foi filiado também ao MDB durante muitos anos, né? Até mesmo antes de ser candidato, o senhor já era filiado há bastante tempo. Conta um pouquinho essa história de como foi essa carreira política, que tem 3 mandatos de vereador, tem 3 candidaturas a prefeito? Tem. 3 também, 2000, 2004 e 2016? Fui candidato a deputado também. Deputado federal, né? E exerci outros cargos também. Secretário, né? 2 vezes secretário. Fui presidente da Fundação Leão 13, representante do governador durante 8 anos aqui em Nova Friburgo. É verdade. Tinha uma representação aqui em Nova Friburgo. Então... A carreira surgiu, Márcio, porque eu, quando eu vim para cá, um dos meus padrinhos era o Dr. Carlos Antônio da Silva. Carlos Antônio da Silva era o presidente do MDB do Estado do Rio. Né? E eu trabalhava com ele, porque ele era cirurgião torácico. E ele trabalhava no Sanatório Santa Terezinha. Naquela época se fazia cirurgia de tuberculose, hoje não se faz praticamente mais, né? E ele me levou ao Amâncio. Me levou, você vai morar em Friburgo? Então vou levar você em 2 lugares. Na casa do Feliciano Costa, no Amparo, e depois na prefeitura, com o Amâncio era prefeito. E me apresentou os 2, né? E ele era como presidente do MDB, né? E eu fiquei amigo do Amâncio. Fui médico do Amâncio, né? Atendi o Amâncio até a morte, quer dizer, tive uma amizade muito... E a Amâncio que falou, você vai ter que ficar no MDB, naquela época era MDB, agora voltou a ser de novo, mas... Aí eu fui para o MDB. Depois teve Paulo Azevedo, que ficou comigo também, né? E o primeiro cargo político que eu tive, embora seja um cargo técnico, foi diretor do Centro de Saúde Henrique Brown. Naquela época, o Centro de Saúde era na Augusto Cardoso, e seria transferido para aquelas novas instalações, né? Ali na Vila Amélia, perto da Vila Amélia. E eu fui o encarregado da transferência e nós conseguimos, né? Eu me apaixonei pela administração. Aí fui fazer um curso. Eu morava aqui em Friburgo, trabalhava, tinha 2 empregos e tinha que fazer um curso de administração hospitalar na PUC. Eu ia segunda, terça e quinta à tarde, saí daqui 3 horas. Que sacrifício. É. Mas eu aprendi. Eu acho que o administrador, quem quer administrar a saúde, né, tem que fazer isso. Eu fiz curso de administração hospitalar. Isso chega a ser engraçado hoje em dia. Diante do que está acontecendo com a nossa saúde em Friburgo, chega a ser engraçado isso. Fui um excelente diretor, segundo os funcionários, que até hoje lembram disso. Botei o Centro de Saúde para funcionar dentro das suas características, botei todo mundo para trabalhar, né? E depois fui o INAMPS, o INAMPS era a superintendência regional do INAMPS aqui, não era nem superintendência, era uma chefia de medicina social do INAMPS, que abrangia Friburgo, Cachoeira, Bom Jardim, os municípios vizinhos. E no INAMPS nós tivemos uma revolução também, né? Trouxe o antigo SASE da rede pública, nós alugamos, eu consegui vencer uma série de dificuldades, alugamos, e o INAMPS tinha mais médicos do que local para trabalhar. Então, ali, eu consegui colocar todos os médicos nos ambulatórios. E o INAMPS funcionava, que era uma maravilha. Nós tínhamos 7 cardiologistas, 7. 8 ginecologistas, 5 psiquiatras. Se falar isso hoje
tem um psiquiatra, não tem nenhum, cardiologista não tem nenhum, ginecologista tem um. Quer dizer, funcionava. Depois, eu fui eleito vereador, né? E no meio do mandato eu fui exercer a função de secretário de saúde, o doutor Heródoto entrou, me chamou para ser secretário. Eu fiquei 1 ano e 4 meses, fiquei bastante tempo aí. Foi o período que eu mais, tempo que eu mais levei. A última vez eu fiquei 4 meses. Aí nós fizemos uma verdadeira revolução. Mostrei que pode resolver o problema de saúde, sim. O que eu fiz? Apesar de ter sido dito no último debate que vazou fezes no teto do hospital, isso é mentira. Eu não era o secretário. Eu ganhei o direito de resposta na justiça. Né? Uma mentira deslavada, dito pelo candidato que depois ganhou, que é uma vergonha ele falar uma coisa dessa, que ele estava comigo na campanha, ele sabia que aquilo era mentira. Mas tudo bem. E eu não pude ter direito de resposta, porque já estava acabando, não tive mais participação naquele debate. Naquele período, nós tínhamos muitos médicos do Ministério da Saúde que estavam em função burocrática. Tirei todo mundo. Botei todo mundo, porque o lugar do médico é no atendendo o paciente. Hospital, ambulatório, nós criamos uma rede de ambulatórios que atendia plenamente toda a demanda do Nova Friburgo. Toda a demanda. Criamos até um cartão, antes de ter o cartão do SUS, para você marcar a consulta por telefone. Não havia nenhuma possibilidade de o paciente não ser atendido na mesma semana. E, às vezes, no mesmo dia. Todos eram atendidos. É só lembrar. O que é a consequência disso prática? Com esse atendimento amplo, houve uma redução, que está lá, é só procurar. Eu vou dizer um ano. Foi 1996. Nós conseguimos reduzir o atendimento no pronto-socorro do Hospital Raul Sertã de 11 mil para 6 mil, quase 50%, em consequência, em redução das internações. Você vê que economia. Eu fui para o programa Sem Censura da TV Brasil mostrar esse programa de Friburgo. Trouxe a saúde da família, foi na minha época. Nós conseguimos fazer uma revolução e demonstrar que a saúde tem jeito. Precisa de ter competência, antes de tudo. E uma dedicação integral, total, né? É o que eu consegui fazer e mostrar que poderia ser feito no futuro. Né? Eu espero que seja feito, porque a população não está mais aguentando. No contexto, está um caos total. No contexto atual, doutor Renato, do alto da sua experiência, o senhor teria conselhos a dar, enfim, teria alguma sugestão a dar com relação Eu tenho conselhos a dar. Agora, tem que ver se os gestores têm a receber. Eles não querem receber, eles querem fazer. É tudo na base do empirismo. Isso é problema deles. Né? São 5 secretários, nesse período aí não tem nem 2 anos de governo. 5 secretários. O outro governo foi a mesma coisa. 5 secretários. E cada vez que muda o secretário, a saúde piora ainda mais. Né? Nenhum deles conseguiu dar jeito. Sabe por quê? Não são competentes, são incompetentes, não são da área, não tem programa, não tem meta, não tem proposta concreta nenhuma, é tudo feito de um empirismo enervante, para usar uma palavra, de araque, essa é a palavra que você tem que dizer, nada, não existe. Que consequência? O paciente hoje vai só para o pronto-socorro, não tem ambulatório, vai todo mundo para o pronto-socorro, deságua nos pronto-socorros, aí o Hospital Raul Sertã e o UPA, e também o atendimento é péssimo nos pronto-socorros. Pelo número de pacientes, né, que é muito mais do que a equipe de saúde tem capacidade de atender, né, aí os pacientes são mal atendidos. E eu recebo esses pacientes. E agora eu estou anotando, né, as aberrações que eu vejo. Né. Agora o Humberto está aqui, né, semana passada, só para dar um exemplo, tá? Como é que ele é do Conselho de Saúde, chamei ele lá, ele estava lá no consultório, falei, Humberto, dá uma olhada aqui. Tinha um paciente ali, estou internando esse paciente aqui. Ele foi ontem no Hospital Raul Sertã. Diagnóstico de pneumonia. Ele está com uma clássica insuficiência cardíaca, provavelmente teve um infarto há uma semana, fez uma insuficiência cardíaca, mostrei para ele. Aí eu digito, né, mando para lá, e graças a Deus a equipe lá de cardiologia atende muito bem, eles realmente, eu tenho que agradecer, porque o paciente é bem atendido. Né. Mas aí eu coloquei, foi ao hospital ontem, né, com diagnóstico de pneumonia, aí interrogo, pneumonia. Aí eu descrevo o exame físico, descrevo os dados radiológicos, né, e faço a sugestão diagnóstica, né, e sugiro o que tem que ser feito. Esse paciente vai ser operado agora
fazer ponte safena, que ele teve infarto, insuficiência cardíaca. Um quadro que não foi examinado. Não foi examinado. O problema é esse. Aí não é incompetência, é negligência. Uhum. Não se colocou a mão no paciente. Olhou essa radiografia, ela tinha um edema pulmonar, que a lesão alveolar é igual da pneumonia, só que não tinha clínica de pneumonia, ele tinha dispneia anoturna, não conseguia deitar, tinha que ficar sentado, e o exame físico tinha urgência jugular, ritmo tríplice, edema, tinha tudo de insuficiência cardíaca, né? É um diagnóstico fácil. E esse é o 7º caso de insuficiência cardíaca com diagnóstico de pneumonia que eu pego este ano. Acaba vendo esse tipo 7º. Fora a embolia pulmonar, fora Sim. 2 casos esse ano de câncer de pulmão, né, que chegaram metastáticos, que chegaram no consultório também com diagnóstico de pneumonia. Então, o que tem que fazer é uma reformulação. Eu vou dar a sugestão. Primeira coisa, centro de estudos do Hospital Raul Sertã, reativado. Tem que reativar o centro de estudo e obrigar o pessoal, a equipe da rotina, principalmente da rotina, a frequentar o centro de estudo, reuniões toda semana, como tinha antigamente. E segundo, residência médica no Hospital Raul Sertã. Isso é a maneira, não adianta trazer, eu vejo aí o discurso demagógico, vamos trazer a faculdade de medicina, o Brasil está cheio de faculdade, Márcio. Não precisa mais faculdade de medicina. Precisa de melhorar a formação dos médicos. Não adianta fazer faculdade sem residência médica, tem que ter residência. Então aqui, o meu sonho, que é antigo, era trazer residência médica de clínica médica, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, ortopedia e traumatologia e pediatria. Iam acabar esse problema de transferência de pacientes para o Rio, os médicos preceptores, nós temos médicos competentes em Friburgo, podem ser preceptores perfeitamente. Nós temos condições disso, dessa preceptoria, e cada residência devia ter 4, 5 médicos, né? E depois de formado, eles têm que ficar 3 anos fazendo residência. E nós íamos ter um padrão muito melhor nos ambulatórios, nos pronto-socorro, na UPA, ia dar uma revolução, né? Porque estrutura física existe, tanto do hospital quanto da maternidade. O que falta aí, e para falar na maternidade, ficou parada a obra há 20 anos. Quando eu fui secretário, em 4 meses, botei a maternidade nova para funcionar. Você vê, é só querer, é ser a decisão. Por isso que o conselho que eu dou às autoridades é procurar ter mais amor à população. É sentir que as pessoas estão morrendo. Às vezes morre, morreu, tinha que morrer, fizeram tudo, morreu, a maior parte, essas mortes são evitáveis, Márcio. Teve um médico americano, professor de Harvard, que esteve aqui, Phillips, ele esteve aqui e ele falou que 2/3 das doenças poderiam ser evitadas, 2/3 de todas as doenças poderiam ser evitadas. Um brasileiro, que foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo, ele fez uma afirmação que eu até acho exagerada. Davi Wipp, ele é professor titular de infectologia da USP. Ele disse que 80% das idas dos pronto-socorros poderiam ser suprimidas se tivesse um atendimento em ambulatório, na estratégia de saúde preventivo, da família. Né? E já pensou em economia? Não é só economia de dinheiro, é economia de mortes evitáveis. É lógico que, quando eu falei durante a campanha que 50% das mortes poderiam ser evitadas, absurdo! 50% eu continuo reafirmando, pode ser evitado. Não vai evitar num dia só. Isso é um programa a médio e longo prazo, mas tem que ser começado, tem que ser iniciado. Infelizmente, eu não vejo aí as autoridades colocando pessoas que não são da área para comandar a saúde. Isso não vai dar certo nunca. A gente está... Bom, estamos encerrando, né? Está no último minutinho de programa, doutor. Mas a gente está numa situação que, teoricamente, a Secretaria de Saúde, nesse momento, está sendo ocupada por uma interina, teoricamente. Embora isso nunca seja tão simples. O senhor estaria disposto a aceitar um convite, eventualmente, para ser secretário de Saúde, ou acha que já passou? Esse governo aí? De forma alguma. Porque eu não acredito no governo. Né? E eu falei, o prognóstico, eu mostrei na campanha que ia acontecer, infelizmente, acontece. Com esse governo, não. Eu faço eco, né? Eu não me privo de dar opinião,
Eu realmente já falei aqui algumas vezes que eu não estou decepcionado com o governo, estou enojado com o governo, com o que eu estou Mas era previsto tudo. Avisei a população, mostrei na televisão o que ia ser. Não acreditaram, infelizmente. Doutor, nosso tempo esgotou, mas se o senhor quiser dar um último recado à população, alguma declaração... Agradecer à população que me elegeu 3 vezes. Eu fiz candidato 3 vezes à Câmara, ganhei as 3 vezes. E os votos que eu tive quando candidato a prefeito, nessa última vez não fui bem, não é? Mas a pesquisa eu estava bem, eu estava para ganhar a eleição na pesquisa, infelizmente não tive apoio e teve aquele desastre. Mas agradecer as pessoas que acreditaram em mim. Em 2004 quase foi, Em 2004 eu tive 36 mil votos, mais até do que mais do que o prefeito atual. Então, eu tenho que agradecer a população e agradecer a você e a TV Zoom essa oportunidade que eu considero importantíssima para a minha vida. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei aqui. Um privilégio receber um personagem que certamente já se escreveu o nome na história de Friburgo e vai ser lembrado, além do seu tempo de vida, vai ser lembrado, doutor Renato Bianchi. É uma satisfação recebê-lo aqui e a gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.